A paz do Senhor Jesus, igreja, não pula esse vídeo, não pula. Não pula, porque esse vídeo, ele pode mudar a sua vida. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração hoje, pela manhã, ela pode mudar a sua vida. Eu ontem limpei aqui a minha cozinha, já sou de idade, já tenho quase 60 anos, e fiquei aqui o dia todo limpando a minha cozinha e fiquei muito cansada. Porque não é a nossa força na velhice, na terceira idade, não é a mesma força da juventude. Mas os jovens também se cansam. E eu fui dormir, acordei hoje tão cansada, mas tão exausta, tão fatigada. E eu parei, pensei e falei com o Senhor Jesus. Eu falei, Senhor Jesus, como é que o Senhor como homem, o Senhor conseguiu fazer todas as coisas que o Senhor fazia. E o Senhor Jesus, imediatamente, ele começou a ministrar no meu coração, né? Palavras. E eu resolvi compartilhar com a igreja essas palavras que o Senhor me deu, porque sempre que o Senhor Jesus ele me dá uma palavra, eu gosto de compartilhar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é através da santa e preciosa palavra de Deus que nós temos a nossa vida transformadas, né? E o Senhor ele me deu a palavra em Romanos, né? Eu separei algumas, né? Mas a palavra, a Bíblia fala muito sobre isso. Mas eu só separei 4 para o vídeo não ficar longo demais e exaustivo. Então, Romanos 6, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio 100% homem. Muitas pessoas devem falar assim, mas Jesus, ele era Deus. Ele fazia tudo que ele fez, ele suportava tudo que ele suportou, porque ele era Deus. Sim, Jesus é Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Quando o Senhor Jesus veio na terra, ele veio 100% homem. Ele tinha uma missão, morrer pelo meu e pelo teu pecado. Porque pelo meu pecado e por causa do seu pecado, o Senhor Jesus veio para morrer. Então, ele tinha uma missão de ser cordeiro perfeito. A Bíblia, ela é extraordinária. Muitas pessoas caem, muitas pessoas cometem suicídio. Perdão. Muitas pessoas têm a sua vida destruída e não conseguem ver o mover de Deus nas suas vidas, porque não têm o hábito de examinar as Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia é tão extraordinária, esse livro da lei é tão extraordinária. Antes do Senhor Jesus começar o ministério dele, antes dele começar o ministério, Mateus capítulo 4 diz que ele foi levado pelo Senhor Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, astuto, maligno e perverso, esperou 40 dias. O Senhor Jesus está fraco, cansado e com fome. Aí começou a tentar Jesus, né? Quis que Jesus se prostrasse, levou ele para o alto do pináculo e mostrou tudo, disse que se ele se prostrasse, ele daria todos os reinos, mandou que ele se atirasse, mandou cometer suicídio, se atira daqui do alto, não está escrito que ele dá ordem a seus anjos a teu respeito, faz com que essa pedra se torne em pão. E muitas vezes nós somos tentados na palavra, mas o Senhor Jesus em nada foi tentado. O Senhor Jesus, ele fazia todas aquelas coisas sobrenaturais, porque o Senhor, Deus, a presença de Deus era notória, era presente, era constante na vida de Jesus, porque Jesus nunca pecou. Quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Senhor Espírito Santo desceu sobre ele e ele ouvia a voz do Senhor Espírito Santo e obedecia. Ele nunca pecou, né? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. É o pecado que faz com que eu e você ficamos cansados.
É o pecado que faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. É o pecado que abre portas para o diabo entrar na nossa casa e tocar na saúde, na finança, no casamento, no filho, no neto, na nora, no genro, no ministério, em tudo. É o pecado. Porque verdadeiramente o salário do pecado, ela é a morte. E é desse pecado que nós temos que fugir. É desse pecado que nós temos que fugir. Porque é o pecado que traz o cansaço físico. É o pecado que traz a morte. É o pecado que traz o mal sobre a minha e a tua vida. Então é desse pecado que nós temos que fugir. E aqui em Isaías, no capítulo 59... no versículo 12 diz: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós temos uma vida de pecado, quando nós ficamos dando muito ouvido ao pecado, e nós vamos orar, o Senhor não ouve as nossas orações, porque o nosso pecado, ele faz separação verdadeiramente entre nós e o nosso Deus. Ele impede do Senhor operar na nossa vida. O diabo, ele quer que eu e você venhamos ter uma vida constante, diária de pecado, para que ele venha ter legalidade para entrar na nossa vida e arrebentar com tudo. Olha o que diz aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13. Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, o Senhor não tenta ninguém. Então, quando nós somos tentados a fazer algo que não agrada a Deus, que não está na palavra, é o diabo. E ele nos tenta para que ele mesmo possa ter legalidade para entrar na minha e na tua vida e causar ruaça e destruir toda a nossa família e ainda arriscar o nosso nome. Alabarra, tica, maná, odon, contiri, bendá, alamadi, tum, calamadata, do livro da vida. Ele não quer o nosso corpo, porque esse corpo não presta para nada. Quando chega a nossa hora, nós somos devorados pelos vermes. Ele quer a nossa alma, o nosso espírito que é eterno. Foi por causa do pecado que 1/3 dos anjos foram lançados fora do céu e se tornaram espíritos do diabo, anjos caídos, criaturas que viam o Senhor face a face. Eu ainda não vi o Senhor, creio que vou ver, mas essas criaturas, esses anjos, eles viram o Senhor face a face, mas foram tentados por Lúcifer, que hoje é Satanás, e eles deram ouvidos à voz de Lúcifer e se rebelaram contra o Senhor e foram lançados fora do céu. Isso é muito sério. Portanto, nós temos que nos desviar do pecado. Nós temos que buscar ao Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás e não termos a nossa vida desgraçada e nem a nossa família e não perdemos a nossa salvação. O Senhor Jesus disse: sejam meus imitadores. Imitador é fazer igual. Se o Senhor disse: sejam meus imitadores, é porque eu e você temos condições de sermos iguais a Ele. Quando vier o vil tentador, quando vier o espírito do diabo nos tentar, para que eu e você venhamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que mata a nossa vida espiritual, a nossa carne, destrói a nossa família e a nossa salvação, vamos falar não. Porque está escrito assim, está escrito assim: vamos fugir do pecado, para que eu e você venhamos ser aprovados pelo Senhor, como o Senhor Jesus foi. Se você tem feito coisas que têm desagradado ao Senhor, hoje o Senhor tem te dado uma oportunidade, a mim também, para que você venha pedir perdão, se arrepender e nunca mais fazer. E que essa palavra fique na tábua do teu coração. E que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel esteja com as mãos de poder sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Seja abençoado em nome de Jesus.